Shalom, você está no canal Sou Peregrino na Terra. Eu sou o Pastor Marcelo. E nessa oportunidade eu quero trazer para você um comentário rápido sobre a Parashá Terumá, chamado de coleta ou oferenda. Ocasião em que o Eterno pede a Moshe que recolha, colete materiais, ofertas do povo de Israel para a construção do Mishkan, do tabernáculo e dos seus utensílios. E essa paraxá está em Shemot, Êxodo, capítulo 25, do verso 1 até o capítulo 27, verso 19. A Haftará, a porção dos profetas, está em 1 Reis, capítulo 5, verso 12, a capítulo 6, verso 13. E a porção na Brit Hadashah, Novo Testamento, Nova Aliança, Marcos capítulo 3, verso 1 a 4, verso 41. E também Mateus capítulo 5, verso 33 ao 37. Vou ler um texto para que nós possamos iniciar. O texto diz assim, lá em Êxodo capítulo 25, verso 1 e 2, diz assim em diante, diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Diga aos filhos de Israel que me tragam uma oferta. Receba de todo aquele cujo coração o compelir a dar. Estas são as ofertas que deverá receber deles: ouro, prata e bronze, fios de tecido azul, roxo, vermelho, linho fino, pelo de cabra, pele de carneiro, tingidas de vermelho, couro, madeira de acácia, azeite para iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix, outras pedras preciosas para serem cravadas no colete sacerdotal e no peitoral. E farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Façam tudo como eu lhe mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. Interessante que nós vemos o Eterno determinando a Moisés que recolha esses materiais para que o Mishkan fosse construído. Mas por que será que o Eterno mandou construir um tabernáculo, mandou construir um Mishkan? Vamos falar um pouquinho sobre isso. E eu quero que você reflita. Essa porção, ela recebe o nome de Terumá, né, que significa oferenda, oferta, coleta. O termo Terumá guarda o significado dessas palavras que eu falei. E ela vem da raiz rum, que significa altura, altivez, alto ou para cima. De acordo com o site shemaisrael.com, há a ideia também de louvor que nos introduz ao conceito de altos louvores e também de ser exaltado. Com isso, nós podemos entender que estas ofertas não eram para Moshe, não era para suprir Moshe, não era para suprir os sacerdotes, mas elas deveriam ser dadas de forma correta, ou seja, de coração para Deus, porque elas tinham um objetivo específico. O objetivo dessas ofertas está implícito na própria palavra terumá, que nos fala a respeito de altos louvores, como já falei antes, sendo prestados a Hashem, ao Eterno, ao Todo-Poderoso. Ou seja, a fim de que ele seja exaltado, o próprio Eterno seja exaltado. Vejamos então algumas informações importantes acerca do objetivo final desta oferta. Essa paraxá inicia uma série de 4 das 5 porções que tratam acerca dos detalhes da construção do Mishkan, que é tabernáculo. Servia de local de repouso para a presença de Adonai. Dentre o povo hebreu, lá no deserto,
Mais tarde, eles vão construir o templo, chamado Beit HaMikdash, o lugar da santidade. Sendo assim, essa porção vai tratar dos materiais utilizados na construção do Mishkan, bem como seus respectivos significados proféticos. Quando você lê essa porção, tem a oportunidade de aprender a importância de cada coisa em seu devido lugar e a forma que o Eterno usou a fim de caracterizar, através de cada objeto, a forma e os objetivos do culto a Hashem. Quando a gente estuda essa paraxá, quando a gente estuda essa porção, a gente aprende que o Eterno gosta das coisas certas, nos lugares certos. A gente aprende que o Eterno estabelece um princípio para todas as coisas, que Ele estabelece uma meta para todas as coisas e tudo tem o seu propósito. Nada está fora do lugar e nada é sem propósito. Então nós entendemos através desse estudo, nós entendemos através dessa porção que o Eterno estabelece princípios, que o Eterno estabelece formas corretas de o servir, formas corretas de agradá-lo, formas corretas de fazer com que a vontade dele seja cumprida. Prosseguindo, essa porção é uma porção que aparentemente é monótona na sua leitura, devido às descrições detalhadas dos utensílios. Entretanto, podemos notar que há mistérios por trás de cada uma delas. Cada uma das passagens, cada um dos versos, cada uma descrição de cada um dos utensílios do templo tem mistérios escondidos. Tem profecias escondidas. Apontam para o Messias e Yeshua de alguma forma, de alguma maneira, em algum período da sua vida, tanto no momento em que ele esteve na terra, quanto no momento em que ele voltará para a terra. Cada um desses itens traz informações preciosas, que só se você estudar com tempo, com paciência, você poderá compreender. Esses mistérios, eles foram esclarecidos parcialmente e podemos dar glórias a Deus por termos a oportunidade de entrar nos estudos da Torá e descortinar esses mistérios. O início desse trecho de estudo é com o verso que diz: "E falou o Eterno a Moshe, dizendo", é o verso 1. A palavra que define o Eterno é o tetagrama, formado por 4 letras, Yud, Re, Vav, Re. Esse tetagrama, essas 4 letras na nossa língua, representa YHWH ou YHVH, e que significado, eu me torno aquilo que me torno. Eu serei o que serei. Mais uma vez, nós podemos perceber que o Eterno se apresenta com o objetivo, com a perspectiva de tornar-se algo que seu povo, naquele momento, necessitava. Eles necessitavam de quê? Da presença do Eterno. Ela já estava marcada no meio do povo através do mensageiro, do anjo, que estava à frente deles como uma coluna de fogo e de nuvem. Mas repare que agora o Eterno quer algo mais íntimo, ele quer um Mishkan, ele quer um tabernáculo. Mas o Eterno precisa viver, habitar em algo feito por mãos humanas? Naquele momento, Abdavar, a palavra do Eterno, chega a Moshe com uma ordenança, a fim de que os filhos de Israel pudessem cumpri-la, serem abençoados grandemente. E percebemos que o Eterno está, mais uma vez, levando o seu povo a envolver-se com ele de forma íntima e definitiva. O Eterno queria mais do seu povo. E ele queria que o seu povo buscasse mais dele também. O segundo versículo dessa porção que nós lemos diz: "Fala aos filhos de Israel que separem para mim uma terumá, oferenda, oferta, coleta, de todo homem em que o coração impelir a isso
tomareis minha terumá. E aí a gente para pensar nesse verso, né? Colete dos filhos de Israel, a quem o coração impelir a isso. O seu coração tem impelido a você ofertar no reino do eterno? Eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando da sua vida, eu estou falando dos seus propósitos, eu estou falando de coisas que você tem. Perceba que Hashem deixa claro que a terumá era para ele, e veja o porquê disso. Essa coleta que Deus ordenou lista 15 diferentes materiais para a construção do Mishkan e seus componentes. Cada material foi selecionado por Deus para conceder ao povo um mérito ou bênção especial ao doá-lo. E os sábios de Israel estudam um a um cada um desses materiais, porque cada um deles aponta para algo. No entanto, nós não teremos espaço, não teremos tempo aqui para fazer um estudo aprofundado de cada um desses materiais. Então, deixaremos para uma outra oportunidade e vamos seguir em frente. No estudo para achar essa porção, lá no site Emuná, a Fé dos Santos, ao mencionar sobre este verso 2, comenta-se o seguinte, que esta oferta é chamada terumá, que não é uma expressão fácil de traduzir, ela significa doação, como nós já falamos, significa dom, significa dádiva, significa presente, significa oferta. Essa palavra ela vem da raiz rum, como eu já falei antes, que significa alçar, elevar, também já falei. Agora repare isso, ela está relacionada com algo que se levanta para separar do resto, algo que é para ser separado, ou seja, santificado. A mesma palavra é usada para a oferta que se dá ao sacerdote dos produtos agrícolas antes de dar o dízimo, conforme mencionado anteriormente. Veja que o mencionado site ainda diz que o sentido pode ser entendido como uma porção separada que se eleva como oferta para uso sagrado. As ofertas devem ser kosher, ou seja, apropriadas, e não trefar, não apropriadas. Não pode ser qualquer oferta, não pode ser qualquer coisa, não pode ser de qualquer jeito. Aquilo que a gente oferece para Deus não pode ser de qualquer jeito. Tem que ser do jeito que Ele estabeleceu. Tem que ser do jeito que Ele preparou, que Ele disse que tem que ser. Não é do jeito que eu acho que tem que ser, do jeito que eu penso que tem que ser. Não, é do jeito que as Escrituras determinam, porque o Eterno estabeleceu na Escritura. A nossa oferta representa-nos e devemos estar aptos para a oferecer. A minha oferta me representa, a sua oferta te representa. Devemos estar prontos, aptos para oferecer, ou seja, a nossa vida precisa estar no altar, a nossa vida precisa estar santificada, separada, ou seja, precisa ser kosher, apropriada. Veja como funcionava. A oferta do holocausto representa-nos desta forma. Primeiro, oferecem-se os pés do animal. O nosso significa o nosso caminhar. Depois, oferece-se as gorduras, que significa as nossas energias. Depois, coloca-se as vísceras, que significa o nosso interior. E depois, por último, coloca-se a cabeça, que são os nossos pensamentos. Veja como é que tudo tem uma ordem. Veja como é que tudo tem um propósito. E tudo aponta para coisas que são importantes. Note que os dízimos são uma obrigação, mas as ofertas são voluntárias, exceto as ofertas prescritas para as festas do Eterno, as Moed, lá de Levítico 23. Por isso, somente os que têm um coração de boa vontade podiam contribuir nesta obra de construção do tabernáculo. Para que a gente possa estar caminhando para o final desse vídeo,
É importante notar o fato que o Eterno diz: de todo o coração de todo homem em que o coração impelir a isso. A oferta deveria ser de coração. Isso nos lembra algo que Rav Shaul, o apóstolo Paulo, diz lá em 2 Coríntios 9, versos 7 e 8. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria, e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, abundeis em toda a boa obra. 2 Coríntios, capítulo 9, versos 7 e 8. E vemos no decorrer do texto que assim foi. Os filhos de Israel contribuíram muito, a tal ponto de Moshe mandar parar. E aqui percebemos o propósito de Hashem ao permitir que os egípcios dessem muitos presentes para os israelitas quando eles estavam para sair do Egito. Já estudamos sobre isso em porções passadas. Fica para nós uma bela lição a ser aprendida com essa passagem. Todas as vezes que dispomos em nossos corações de fazer algo verdadeiramente para Hashem, assim fazemos, é retornado para nós em forma de bênçãos. Então, por que Deus ordena ao povo de Israel que lhe construa um tabernáculo? Em meio ao povo de Israel, muitos midrashim, ensinos e parábolas são contados para que se possa ter uma melhor compreensão dos assuntos tratados na Torá. É dito que a Torá é um livro quase didático, um livro para crianças, porque a forma como era descrita as coisas, de forma muito minuciosa, muito precisa, para que nós possamos entender de forma muito clara o que o Eterno quer para cada um de nós. Então, assim, conta-se que um príncipe viajou de um país distante para casar-se com a filha única do rei. Quando quis partir com ela, o rei disse: não posso deixá-la partir, ela é minha filha única. Por outro lado, ela também é sua esposa e não tenho o direito de detê-la aqui. Por isso, vou te pedir um favor. Construa um quarto extra para mim, onde quer que se estabeleçam, de maneira que eu possa viver perto de vocês. Igualmente, perceba que Deus, o Eterno, deu a Torá, sua preciosa filha, aos filhos de Israel, conforme vimos na paraxá passada. Pediu-lhes que construíssem um tabernáculo, um Mishkan, no qual sua Shekhinah, sua presença, residiria permanentemente na terra. Então, respondendo a pergunta, podemos dizer que era projeto de Adonai habitar com o homem, aparentemente no Mishkan, que estava mandando construir. Mas o propósito era maior. Deus não queria habitar naquela tenda. Deus queria mais. Porque verdadeiramente o propósito dele era que ele queria habitar dentro de cada homem. Pois repare o que o Eterno diz em Êxodo 25, verso 8. Na maioria das Bíblias está escrito assim: e me farão um santuário e morarei entre eles. Em hebraico, no entanto, está escrito assim: Ve'asu li mikdash ve'shachanti betochan, que significa literalmente: e farão para mim um local de santidade, e habitarei dentro deles. Não habitarei com eles, habitarei dentro deles. O Eterno estava dizendo, literalmente, que queria habitar dentro de cada homem, de cada um dos filhos de Israel, de cada um dos que se aproximam dele de coração e verdadeiramente.
podemos ainda verificar a respeito disso o que Yeshua fala em João 14, verso 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. O mestre está, pois, a falar aqui da Beit HaMikdash, da casa da santidade. E podemos também reparar, para um melhor entendimento, o que disse João em Apocalipse, capítulo 21, verso 3, que diz o seguinte: ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ou seja, Deus estava dizendo que habitaria no meio dos homens, que habitaria dentro dos homens. Mas aqueles que se aproximam dele, aqueles que têm o coração voltado para ele. Eu quero terminar aqui esse pequeno comentário dessa paraxá. Teria muitas coisas para falar, teria muitas coisas para aprendermos, mas eu quero parar por aqui, para que você possa compreender que viver segundo a vontade do Eterno, que viver em Terumá, que apresentar a Deus a oferta para Ele, significa que você estará com seu coração voltado para Ele em santidade, fazendo aquilo que Ele determina, que Ele manda que nós obedeçamos, e o resultado disso é a habitação dele na sua vida, na sua família, através da sua vida reta, através da sua vida justa, porque você vive uma vida justa em exemplo, em modelo, à vida de Yeshua HaMashiach, que é o Filho do Eterno, aquele que o Eterno ungiu para ser o nosso exemplo, o nosso modelo, para ser nosso rei. Então nós podemos viver conforme ele viveu. E a nossa vida pode ser santificada, pode ser uma terumá para o Eterno, para que ele possa habitar em nós, para que ele possa habitar em cada um de vocês. Que o Eterno abençoe Beshem e Yeshua HaMashiach, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Amém. Elohim é Deus fiel. Elohim é Deus, é Rei fiel em nossas vidas. Que você possa ficar firme na presença do Eterno e viver segundo aquilo que Ele estabelece na sua palavra. Não segundo propósitos humanos, não segundo vontade da teologia, não segundo aquilo que é ensinado por aí afora, mas segundo a palavra do Eterno. Deus abençoe.